Se você sente que seus dias estão sendo cada vez mais arrastados, se você sente que a ansiedade é o seu maior inimigo, que o nervosismo te prende, ou até que a autossabotagem seja o seu maior vilão, então fique nesse vídeo. Meu nome é Francisco e eu sou o dono do canal Francisco Souza. Nesse vídeo vamos abordar um tema que é o principal vilão da maioria das pessoas: o nervosismo, a ansiedade, a autossabotagem e o peso mental. Bom, o cérebro funciona como uma máquina, só que toda máquina precisa de um descanso às vezes. Precisa se recarregar, precisa trocar o óleo, precisa passar sobre um momento de repouso, precisa de uma revisão. E o cérebro humano é a mesma coisa. Em certos momentos, nós, seres humanos, nosso cérebro está em um nível tão alto de estresse que precisamos de uma válvula de escape. E é aí que entra a técnica que eu vou ensinar hoje. A técnica que eu dei o nome de âncora da mente. E é simples. Muitas pessoas falam por aí sobre essa técnica, muitas pessoas abordam sobre esses assuntos. Óbvio que diferente, de diferentes visões, as pessoas abordam usando seus próprios conceitos, mas no final o conceito é o mesmo. Você simplesmente vai escrever em um papel tudo que está tirando a sua paz, naquele momento. Não no sentido geral. Por exemplo, se você está a um dia de fazer uma prova que está minando a sua paz, que está te deixando muito nervoso, ansioso, você vai escrever isso no papel. Simplesmente porque você precisa de uma clareza para tomar decisões, você precisa de uma clareza para pensar, você precisa de uma clareza para enxergar os fatos à sua frente. E esses pensamentos, esse turbilhão de emoções, essa ansiedade, nervosismo, todos esses pensamentos autocríticos, de autossabotagem, são como um nevoeiro que estão atrapalhando a sua visão, que estão diante dos seus olhos, impedindo que você enxergue um palmo à frente do seu rosto. Então você precisa organizar seus pensamentos, você precisa encontrar algo que tire esse peso de você, coloque sobre outra coisa. Você precisa enxergar isso de outra maneira. Existe um livro que te ensina sobre desenvolvimento pessoal. E nesse livro fala que para você conhecer a ilha, você precisa se retirar da ilha, você precisa sair da ilha. Você precisa, em outras palavras, você precisa observar essa ilha distante, um pouco longe. Você precisa nadar, 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 nadar e olhar para trás para ver a ilha. Então é exatamente isso, é você tirar esses pensamentos de si e você projetar em algo, para você poder enxergá-los com clareza, e não somente sentir. Sentir a ansiedade, sentir o nervosismo, sentir o desespero, não conseguir nomeá-los, ficar submerso, afogados em pensamentos, em imaginações, em cenários que provavelmente nem vão acontecer, né? Então, essa técnica é simplesmente você pegar um pedaço de papel, anotar a data, colocar lá âncoras da mente e listar tudo. Óbvio que âncoras da mente não é apenas escrever. Âncoras da mente, você pode simplesmente usar isso como uma forma de projetar esses problemas, essas âncoras internas em algo que realmente te faça bem. Para mim, funciona escrever, mas para pessoas podem simplesmente treinar, ir para academia, sair para caminhar, correr, conversar com alguém, escutar uma música, mas você tem que encontrar uma forma de externalizar os seus problemas internos e nomeá-los, ranqueá-los, analisá-los como cartas de um baralho. Você não pode simplesmente escrevê-los, mas você tem que encontrar uma forma de trazê-los ao mundo físico.
Você precisa tirá-los do seu cérebro, tirá-los do campo imaginário, do campo sentimental, do campo emocional, tirá-los do campo psíquico e trazê-los para o campo material, para o campo físico, para você poder pegá-los, para você poder vê-los, lê-los, ranqueá-los e resolvê-los em curto ou longo prazo. Porque existe um filósofo que ele fala o seguinte: se você consegue nomear os seus problemas, se você consegue escrever sobre os seus problemas, então isso já é metade do caminho andado. Porque é como uma bússola está lá para te dar uma direção. Você precisa de uma direção para resolver algo, para dar o primeiro passo. Então, a sua bússola, a sua âncora mental é aquilo que está te prendendo, é aquilo que você precisa saber onde está, você precisa externalizar para você poder saber para que caminho você vai, o que você precisa fazer, qual passo você tem que dar, entendeu? Então, para mim, para mim, funciona muito bem escrever. Eu escrevo literalmente como uma lista. Eu lembro que isso já me aconteceu 2 ou 3 vezes. A primeira foi de teste. Eu vejo muitas pessoas falando sobre isso na internet. Elas falam e falam lá, escreva, escreva. Se você está fazendo alguma atividade, está procrastinando, está se perdendo em meio a pensamentos, escreva sobre os seus pensamentos, etc. Eu já tentei escrever meus pensamentos que pairam sobre minha mente, que tiram meu foco. E eu não vou mentir, não. Não funcionou, tá? Para mim, não funcionou nem um pouco. Mas o grande quê da questão é que tem alguns momentos que o nervosismo, a ansiedade, certos sentimentos te atrapalham. E é aí que entra a pergunta, né? Como retirar isso de mim? E aí que entra as âncoras da mente. É aí que você vai encontrar o seu jeito de externalizar isso, de você liberar essa carga emotiva, de você liberar essa emoção. E a minha forma, às vezes, é extravasando um pouco, às vezes é escutando um rock muito alto, às vezes é escutando uma música muito alta nos ouvidos, às vezes é escrevendo, às vezes é assistindo filme. Mas o que funciona de fato para mim é escrevendo. E como eu havia dito alguns segundos atrás, isso já aconteceu 2 ou 3 vezes. E eu fiz como uma lista de fato, título, âncoras da mente, a data de hoje, e eu ia listando o que está acontecendo. Ah, ter que lidar com frustrações, ter que lidar com decepções, ter que lidar com desilusões, e escrevendo tudo, ter que lidar com reprovações, com frustrações, ter que passar por segundas tentativas, ter que me provar toda hora. E isso acaba, e mesmo que não seja verdade a maioria dessas coisas, porque olha, às vezes a pessoa está em um ponto tão extremo que ela acaba sendo controlada pelos próprios impulsos, pelas próprias emoções e acaba tendo certas visões distorcidas da realidade. Mas mesmo não sendo algo verdadeiro assim, escreva, porque você vai listar tudo o que você queria falar, tudo que estava atrapalhando seus pensamentos, tudo que estava pairando sobre sua mente, sobre sua consciência. E em um momento mais calmo, você volta e lê tudo aquilo. E você fala: nossa, isso aqui não é tão verdade assim. Nossa, eu me exaltei um pouco nisso aqui. É verdade, isso aqui eu posso melhorar um pouco. Talvez isso aqui não seja tão mentira assim, não seja tão verdadeiro assim. E é assim que você vai trabalhando o seu desenvolvimento pessoal, você vai trabalhando o seu autoconhecimento. Porque, se eu não me engano, isso é uma ideologia ensinada no livro de Sun Tzu, A Arte da Guerra. Se você não conhece seu inimigo, mas você conhece a si mesmo, então o resultado da guerra provavelmente será a sua vitória, ou será empate, eu não sei, eu não li esse livro, só que eu vejo alguns conceitos avulsos. Mas o que eu quero dizer é que o ouro da Idade Moderna, o ouro do tempo contemporâneo de hoje em dia, o ouro em meio à tecnologia, em meio a pessoas perdidas, a febres de vídeo curto, em meio a pessoas perdidas, viciadas em dopamina barata,
O ouro disso tudo não é AI, o ouro disso tudo não é um coachzinho, o ouro disso tudo não é uma frasezinha motivacional, não é falsas promessas. O ouro disso tudo é você se conhecer, você se autoconhecer, você sair da ilha para conhecer a ilha. É você saber até onde vai a extensão do seu ser. E é exatamente aí onde entra dois conceitos que eu já abordei aqui no canal, que é esse conceito que eu estou abordando agora, as âncoras da mente, e outro conceito que eu abordei há 2 ou 3 vídeos atrás, que foi sobre a integração da sombra, sobre Carl Jung, o princípio junguiano. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Acabando esse daqui, passa lá para assistir. Então, a grande a grande sacada de mestre de hoje em dia é você se conhecer, é você se desenvolver. E essa técnica, essa dica, é uma ajuda para que você não só se conheça, como você se acalme, como você mantenha o seu centro, como você pode melhorar, como você pode pensar melhor, entende? Então, às vezes, certos conhecimentos só são valiosos se a gente colocar em prática. Então, terminando esse vídeo, lembre-se o que está acontecendo comigo, o que está tirando a minha paz no momento, o que está me preocupando, o que eu posso anotar aqui para me sentir melhor. Você vai anotando. Então, talvez essa seja a maior virtude do ser humano, que é a autodescoberta, que é a sede, a ambição de evoluir, entende? Porque é como eu abordei em alguns vídeos passados. O sucesso, o dinheiro, os homens ou as mulheres, né? O casamento, os filhos, uma família bem estruturada, um ótimo emprego, tudo isso começa com a simples pergunta: quem sou eu? Ou quem eu quero ser daqui a alguns anos, entende? Então, a autodescoberta, o autoconhecimento, o saber quem você é, o que você pode, o que você é capaz de fazer, é a principal arma do ser humano moderno. É a principal arma da consciência, é a principal arma de um ser humano virtuoso, de um homem, de uma mulher. Então, essa não é só uma técnica, essa é uma bússola que vai te dar uma direção. Não sou eu que vou fazer isso, é você que vai fazer isso. Não sou eu que vou pegar na sua mão e escrever por você. Não é uma pessoa que vai retirar essa carne podre de dentro de você, que vai retirar essas inseguranças, essas incertezas, preocupações, etc. Se chegar algum momento de você ter que dormir com certas preocupações na mente, em algum momento você vai entrar em colapso. Em um momento você vai passar por crises, você vai decair sobre si mesmo. Então, pequenos degraus devem ser subidos, pequenos passos devem ser dados. E esse é um deles. Você simplesmente anotar pode ser algo, pode parecer algo inofensivo, pode parecer algo besta, mas ali na hora, em meio a turbilhões de pensamentos, a sua mente, meu Deus, eu me preocupo com isso, com aquilo, tenho contas a pagar, tenho isso para comprar, e meu Deus, o gás acabou, preciso comprar água, meu Deus, muitas coisas, trabalho, rotina, projetos pessoais, etc. Isso tudo vai minando a sua paciência, vai minando a sua paz, vai minando, vai te preocupando, vai tirando o seu sono. E anotar isso aos poucos que você vai anotando, aos poucos que você vai colocando para fora em meio a palavras, a cada letra que você vai escrevendo, você vai perceber que a sua paz vai aumentando aos poucos, que seu estresse vai diminuindo aos poucos. Entende? Porque, como eu disse, é meio caminho andado. Então, essa é a dica que eu quero deixar para vocês hoje. Não lide com seus problemas, não lidando com eles. Simplesmente calando a boca, ou
sei lá, fazendo qualquer coisa que não vai resolvê-los. Apenas encare-o de frente, escreva os ranqueios do, de alta prioridade até os que não precisam ser resolvidos por hora. Olhe para eles, simplesmente priorize a sua paz. E essa é uma forma de você se autocuidar, se auto-preservar. Você cuidar da sua mente, de você saber ministrar as suas emoções, né? De você saber aliviar um pouco a tensão. Então, se você gostou desse vídeo, dê like, curte, comente, compartilha. Vou deixar o link do meu perfil do TikTok aqui na descrição do vídeo. E o outro vídeo que eu disse, eu comentei há alguns minutos sobre a integração da sombra de Call 1, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Acabando esse daqui, dá um pulo no ar.